o Senhor é bom. Obrigado, queridos. Venha comigo, Quintas da Visão. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero dar as boas-vindas para vocês que chegaram. Quem não chegou, chegue. Diga comigo, Quintas da Visão. Aleluia. O Senhor tem nos dado uma visão, amém? Como igreja, como ministério, estamos caminhando nessa visão. E temos falado dessa visão. E nós cremos, por isso falamos. Amém? E hoje nós vamos falar sobre santificação. Cremos na santificação. Aleluia. Eu vou colocar no modo 1.5 do YouTube, para ver se acelero aqui. É muita coisa. É um tema bom. Mas a minha vontade era ficar aqui adorando, irmãos. Uma unção gostosa, maravilhosa. Aleluia. Vamos fazer uma confissão, diga comigo. Cremos na doutrina da santificação. Como uma obra definitiva e progressiva da graça. Definitiva e progressiva da graça. Começando no momento da regeneração. E tendo continuidade. Até a consumação da salvação. Aleluia, o Senhor é bom. Ana, Hebreus capítulo 12, verso 14. Alguns textos eu vou ler, irmãos, você anota. Quando eu falar a referência, você anota a referência para você meditar depois, amém? Que eu vou ler alguns textos mais rápidos. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Diga comigo, santificação. Sem a qual eu não verei o meu Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso Deus é um Deus santo, e a palavra dele diz: ninguém verá o Senhor se não andar em uma vida de santidade. Amém? Aleluia, diga comigo, eu sou santo. Santificação é uma obra da graça de Deus instantânea, progressiva e definitiva. Diga comigo, instantânea, progressiva e definitiva. Nós vamos ver cada um desses nessa noite, amém? Teve o início no nascimento. Quando uma pessoa é regenerada pelo Espírito, nasce pelo Espírito, é o início da obra, a santificação. Amém? A santificação ocorre nesse momento, quando recebemos a Cristo Jesus, quando somos regenerados pelo Espírito de Deus que passa a habitar em nós, aí é o início da santificação. Aleluia. Tem um teólogo chamado Millard J. Erickson, ele define a santificação da seguinte maneira. Ele diz assim: santificação é a obra contínua de Deus na vida do crente, tornando-o realmente santo. Por santo, entende-se aqui como portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Guarda isso, se você puder anotar, anote. Santo, vou colocar assim um significado para santo, é o portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Amém? Aleluia. A santificação, irmãos, ela é um processo pela qual a condição moral da pessoa é moldada, deixando-a mais parecida com Deus. A santificação, existe a santificação inicial, nós vamos falar de cada uma delas, mas a santificação, ela é um processo onde a nossa moral, ela é aperfeiçoada, ela é moldada, de maneira que nós fiquemos mais parecidos com o nosso Deus. Amém? Porque é como a palavra de Deus fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós seremos transformados, santificados. Sai dele. Seremos moldados para ficarmos mais parecidos com Deus. Amém? Esse é um processo para mim e para você, ficarmos mais parecidos com o nosso Deus. Sabe quando a gente era bravo, valente, nervoso? Que eu sou pavio, não pisa no meu calo. Aí você começa a deixar um pisar no seu calo. Você começa a deixar dar um tapa na sua face. Você ainda dá a face para o outro, Começa a ficar parecido com quem?
com Jesus, ó, se santificar. Aquele cara bravo, valente, nervoso, começa a ficar manso. Ó, manso, ó, manso e humilde, ó. Eita, aprendei de mim que sou manso. Olha só a santificação que traz. A gente começa a olhar para Jesus e olhar, rapaz, estou parecido com Jesus. Começa a ficar mais tranquilo, mais calmo. Sabe aquela sua esposa te fazia raiva, tu já partia logo para a valentia aí, ei, agora você não parte mais para a valentia, você não é mais bravo, você anda em amor. Você anda em amor, ó, mais parecido com Jesus, aquele que veio do céu e andava em amor aqui, ó, parecidinho com ele. Daqui a pouco você olha assim, ei, parece que a gente é irmão gêmeo, Jesus, ó, estou parecido com o Senhor. Amém? Santificação, ficar mais parecido com o nosso Deus, com o nosso Cristo. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendando, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Diga comigo, palavra de Deus. Você está sendo transformado, eu estou sendo transformado a cada dia, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ei, diga comigo, obra do Espírito Santo. Ei, acorda e diga comigo, obra do Espírito Santo. Aleluia. A minha vontade era estar em casa dormindo, irmão, mas a minha carne não vai me deixar, não vai me dominar, e eu não vou estar em casa dormindo, que eu já estou aqui, amém? Então aproveite, não perca nada. Eu sei que o dia, às vezes é cansativo, e essa chuvinha, irmão, vontade de estar em casa, ó, que maravilha. Mas não durma não, aleluia. Sabe, é glória em glória, é uma continuidade que existe. A santificação é um processo, é progressivo na nossa vida. É uma continuidade daquilo que aconteceu lá na regeneração, quando recebemos a Cristo Jesus. Amém? Aleluia. 3 aspectos da santificação, eu quero falar nesses 3 aspectos. Como eu citei, o primeiro aspecto é o aspecto instantâneo, que ao nascer de novo você é santificado em Cristo Jesus. Amém? Ao nascer de novo, você passa a ser uma nova criatura e você foi santificado. Você foi limpo, você saiu do império das trevas e você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. No reino do Filho do amor de Deus tem que ser santo. Então você já foi limpo de todo o pecado, você foi purificado e está no reino dele. 2 Coríntios 5, 21, vai anotando aí, amém? Eu vou lendo mais rápido. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou, ele se fez pecado no nosso lugar, para que pudéssemos trazer a santificação, para que pudéssemos agora ser justificados. Essa é a santificação inicial para mim e para você. E 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que é seu tem uma característica sua. Aquilo que é seu, você coloca do seu jeito. A sua casa, você coloca a sua casa com a sua cara, com o enfeite que você quer, com o quadro que você gosta, com as cores que você gosta, vai ficando parecido com você. Agora diga assim: eu sou de Deus. Você precisa ficar parecido com Ele. Você não pode ficar parecido com qualquer outra coisa, senão com o próprio Deus, aquele que te criou, e que você é agora raça eleita. Diga assim: eu não sou qualquer um. Você foi eleito pelo Criador, irmãos. Raça eleita, sacerdócio real. Diga comigo: eu pertenço à realeza. Como é que a realeza vai andar na porcaria, na imundícia, na lama?
Não dá para você andar, não dá para você viver no pecado. Você agora tem uma nova condição, sacerdócio real. Príncipe e princesa do Senhor. Sacerdócio real. Você foi transformado nisso, nação santa. Você foi comprado com alto preço e agora você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você não é qualquer um. Você não é mais qualquer um. Você, foi transformado. Você foi transformado, restaurado, modificado. E 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Você foi santificado em Cristo Jesus. Quando Ele pagou o preço e quando você recebeu esse sacrifício, você reconheceu a Cristo Jesus como Senhor, você foi santificado nele. Aleluia. Não é na sua obra. Entenda, irmãos, que a santificação é uma obra da parte do Espírito de Deus em nossa vida. Não é mérito nosso, não é na nossa capacidade. Como, irmãos, que a gente vai ser transformado dessa forma, ser santificado de uma hora para outra na nossa força? E nós vamos chegar até no processo de santificação. Como nós vamos andar em um processo de santificação se não for o Espírito Santo dentro da gente? Como? Não tem como. Aleluia, mas essa é a parte inicial. Você foi transformado, você foi santificado por Jesus, você foi eleito por Ele, você é a propriedade dEle. Santificados em Cristo Jesus, chamados ou tirados, separados para ser santo. Ei, você não pode andar de qualquer jeito, não. Você foi tirado, você foi separado daquele ambiente de pecado, daquele ambiente de porcaria. Você foi resgatado de lá, você foi tirado, separado para serdes santos. Com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Aleluia. Esse é o primeiro aspecto da santificação. É o aspecto instantâneo. Está um barulho estranho. Levanta e anda, energia. Caiu, vamos botar ela para levantar. Então esse é o primeiro aspecto da santificação. A santificação no aspecto instantâneo. Diga comigo, instantâneo. Segundo aspecto da santificação é o aspecto progressivo. O aspecto progressivo da santificação. Tem uma frase que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A conversão me tirou do mundo. Fomos transportados para um reino de glória e de poder. Agora, a santificação tira o mundo, os costumes, os pensamentos, as atitudes de dentro do cristão. Essa é a santificação. Porque é a hora que você quer explodir e você diz: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Aí você fala, explosão. Aí você passa lá na prateleira e fala: Espírito Santo, estou precisando de ver um rolo de 1 milhão de metros de pavio. Aí você adquire. Você não tem mais pavio curto, irmão. Você não tem mais pavio curto. Não tem mais pavio curto. Você passou, adquiriu pavio, maravilha. Tirou aquela brabeza, aquela sinceridade. Não, eu sou sincero. Não, irmãos, isso é grosseria. Isso é grosseria. Aí tira de dentro a grosseria, tira o mundo de dentro de você. O processo de santificação. A vontade de pecar, a atitude de pecar. Não, aqui mais não. Tem mais não.
A carne, irmãos, a carne às vezes ela quer te inclinar a fazer coisa errada, amém? Mas você já santificou, você, epa, peraí, eu estou limpinho, ó. Limpinho, cheiroso e perfumado. Eu vou me sujar na lama, vou me sujar no pecado, vou não, ó. Eu estou nesse processo, crescimento, santificação, aleluia. Lembrando que sempre, irmãos, é um processo que tem a mão do Espírito Santo. A mão do Espírito Santo. Então não diga, ô pastor, não dá, eu tento, mas não estou conseguindo. É com o Espírito Santo que você consegue, é com o Espírito Santo que eu consigo, é caminhando com Ele, andando junto dEle. Amém? É um processo que Ele tem parte importante, é um ato e é um mérito dEle, amém? Porque Ele faz, não é na nossa força, na nossa capacidade. Existe um esforço, sim, mas não é na nossa força, porque somos bons, nós temos capacidade em nós mesmos. Não, é por causa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Nós estamos falando do aspecto progressivo da santificação. Efésios 5, 25, diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para quê? Para que a santificasse. Santificasse quem? A igreja. Diga comigo, eu sou igreja. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela... Ó um sabonete bom aqui, ó. Para purificar, ó. Eita, aqui, ó. Essa aqui, de repente até ajuda a crescer o cabelo, não sei, mas pelo menos vai deixar limpinho, ó, minha mente mudando, ó, pensamento mudando, meu pensamento mudando, sendo purificado. Próximo, 26. Oi, a mesa de som, comunicação, mídia, 26. Por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, aí eu não tenho como fugir disso. Eu falo, tá vendo porque a gente precisa congregar? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo aqui? Ó, Yasmin tá, ó. Veio, ó, tomar um banhozinho na palavra, ó. Limpinha, cheirosa. Vai ser purificada, vai ser santificada. Ah, não, o culto, eu já fui no culto domingo. Está tão limpo assim, está tão santo assim, que não precisa se purificar pela palavra, não precisa ouvir mais a palavra, está com a mente 100%. Paulo, irmãos, Paulo que foi Paulo, ele disse que ele não estava 100%. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele diz, não que eu tenha alcançado, fiz o que fiz. Ele poderia dizer assim, eu fiz o que fiz, andei como andei, preguei como preguei, ensinei, me sacrifiquei e não estou perfeito. Ainda estou caminhando. Então, irmãos, congregar é sucesso para mim e para você. É ser purificado pela água, pela palavra, irmãos. Para apresentar a si mesmo, olha só. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo a entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, Jesus, Cristo, o Senhor, purificando para apresentar a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, como meio sujinha, manchadinha, com as besteirinhas, os pecadinhos não. Gloriosa, sem mácula, nem ruga. Eita, tá vendo? Como é que você vai ficar mais jovem? Nem ruga vai ter, ó. Oh, glória a Deus, tá vendo? Amém? Só o corpinho, só a idade, viu, irmão? Isso aí não tem pra onde correr, não. A não ser que você bote um botox, aí vai dar certo. Sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes. Porém, santa. Diga comigo, santa. Perfeita, sem defeito.
Olha só como deve ser a minha e a sua vida. Ó, nos purificando, nos lavando pela palavra, nos lavando pela palavra, nos lavando pela palavra. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem enganava, não engane mais. Quem dizia que ia, mas não ia, agora vai. Aleluia. Sabe, percebe isso? Percebe? Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você tenha o hábito de dizer assim, ó. Opa. Sim, não. Estou chegando. Não, 5 minutos estou aí. Nem que você estivesse voando, você chegaria em 5 minutos. Aí você diz para a pessoa, 5 minutos eu estou aí. Você sabe que não chega em 5 minutos. Não, pastor, é o modo de falar. É exatamente isso. O modo de falar precisa mudar. O modo de falar precisa mudar. Estou saindo daqui do Guará, estou indo para Águas Claras. Sem trânsito, dependendo do local de Águas Claras, 15 minutos. Entrando pelo Parque Uí ali, dependendo do lugar, 15 minutos. Aí eu estou saindo, era para eu já estar lá, ou daqui a 5 minutos era para eu estar lá, e alguém me liga e fala, rapaz, estou chegando, já estou chegando. Não, você não está chegando. Rapaz, me atrasei. Estou saindo do Guará, 15 minutos chego, se não tiver trânsito, 20 minutos eu chego, se tiver trânsito. Irmãos, são coisas simples na nossa vida, que a gente precisa cuidar. Simples. Aleluia. Percebe que nós precisamos melhorar em coisas assim, ó, parece que são pequenas, que às vezes a gente nem presta atenção. Não, mas eu estou indo, eu vou chegar, mas não em 5. Não diga que foi em 5. Já estou a caminho. Pronto. Ficar mais parecido com o nosso Deus, que sempre falou a verdade, que nunca mentiu. Aquele que nunca mentiu. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1. Aleluia. Quando eu li esse texto, irmãos, eu fiquei lendo, fiquei meditando. Eu falei, Senhor, realmente é santificado. É um processo de santificação, purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lavagem, lavados, continuamente lavados pela palavra. Filipenses no capítulo 1, verso 6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, diga comigo, começou lá na santificação, lá no primeiro momento. Lembra que nós recebemos a Cristo Jesus e fomos santificados, saímos do pecado, lavados com o sangue de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, diga comigo, em mim, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está vendo que você não está completo, irmãos? A obra redentiva de Cristo Jesus, pelo aspecto da santificação, ainda não está completa. Entenda, pelo aspecto da santificação, amém? O que Cristo Jesus já fez é completo, está feito, está executado, não tem mais nada o que fazer. Mas na santificação será completada até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Diga comigo, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser santo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Começou a boa obra, em vós há de completar. Aí vai para o capítulo 2, ainda de Filipenses. No verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Desenvolveu, procurei, irmãos, várias versões. É isso mesmo, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a nossa salvação precisa ser desenvolvida com temor e tremor. Sabe, irmãos, você recebeu a salvação em Cristo Jesus, não brinque com ela. Não brinque com a salvação que você recebeu. Tenha temor dentro de você. A salvação que nós recebemos é algo sério. Custou o sangue de Cristo Jesus. Custou a vida dele.
custou a vida de Cristo Jesus. E precisamos desenvolver essa salvação. Precisamos desenvolver esse processo de santificação até o dia de Cristo Jesus. Então não brinque, não fique displicente quanto à sua vida. Não fique displicente quanto à salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Não brinque com o pecado. Não teste. Não passe na beira. Não, vou até aqui. Não, até o que eu consigo. O que eu consigo. Onde você consegue, onde você está mais distante do pecado, irmãos. Tenha temor e tremor a respeito da salvação de Cristo Jesus na sua vida. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7. Verso 1 diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Ele estava falando aqui com a igreja, irmãos. O apóstolo Paulo estava falando aqui com a igreja. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade, a vida de santidade, a santidade em nós precisa ser aperfeiçoada, precisa ser contínua. Porque se você para pensar agora, não fala nada, por favor. O que é ou em qual área você tem errado? Em qual área? Você fala muito, você grita muito, você é ignorante ou grosso, você solta uns palavrões, você olha para onde não deveria olhar, mas você é filho. Como é que você está fazendo isso? Você é filho de Deus. Percebe que a santificação precisa ser contínua? Precisa ser contínua. Não está pronto, não está 100%, aperfeiçoando a nossa santidade. Aperfeiçoando a nossa santidade. Diga comigo, aperfeiçoando. Porque você já é filho. O apóstolo Paulo estava falando com filhos. Ele disse: olha, meu irmão, você já é filho. Você já é filho, bom demais, graças a Deus. Agora deixa eu te falar, precisa melhorar. Você ainda está errando umas coisinhas aqui, ó. Está pecando aqui, está deslizando aqui. Aperfeiçoando a nossa santidade. Aleluia. Então precisamos dar continuidade a isso, ó. Purificando. Pela água da palavra, ó. A palavra, ó. Caindo, lavando a cabeça, descendo por todo o corpo. Amém? Aleluia. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza. Senhor, tira toda a impureza de mim. E ele falando: tiro não, tira você. Despojando-vos, se soltando, se desprendendo de toda a impureza, irmãos. E acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra está sendo hoje implantada em você. Uma palavra que diz: ande em santidade, viva em santidade. Agora ele diz: acolha com mansidão. Acolha com mansidão. Essa palavra. Despoje-se de toda impureza. De tudo que é uma ação minha e sua, irmãos. Porque Jesus já nos resgatou, o Espírito Santo já nos capacita a andar em uma vida de santidade. Mas nós precisamos decidir. Sabe quando você vai errar, que você... Vou ficar calado para não falar o que eu pensei. Vou ficar quieto para não agir dessa forma. É assim, crescendo. Se despojando daquela ação que você normalmente tinha. Se despojando daquelas palavras que normalmente saíam da sua boca. Se despojando daquele pensamento que você às vezes nutria. Porque, irmãos, às vezes muitas vezes você não vai conseguir impedir que chegue determinados pensamentos na sua cabeça. Amém? Mas você pode impedir que a sua mente continue pensando a respeito disso. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, é um processo. Ainda estamos em um processo.
Recebemos a Cristo Jesus? Sim, somos filhos, mas ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade é um processo progressivo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Precisa ser melhor, de glória em glória, de glória em glória. Amém? Aleluia. E o terceiro aspecto da santificação. Então fala comigo. O primeiro aspecto é a santificação. O primeiro aspecto é a santificação instantânea. O segundo aspecto é a santificação progressiva. E o terceiro aspecto da santificação é a santificação definitiva ou final. Santificação definitiva ou final. F.F. Bruce disse: a santificação é o começo da glória, e a glória é a santificação completada. A santificação, entendeu a frase? A santificação é o começo da glória. Quando você recebeu Jesus, você foi santificado. Eita, uma vida de glória agora. Agora uma vida de glória que nós vamos viver, de paz e alegria, uma vida de glória. Só que a glória, quando chegarmos à glória, quando tivermos nosso corpo transformado, a glória é a santificação completada. Quando nós chegarmos à glória, essa santificação está completa. Aleluia! Então vamos lá. Filipenses no capítulo 3. Aleluia. Tem um livro, O Impacto da Santidade. Luciano Subirá. Quem já leu esse livro? Amém? Depois você pode lê-lo. Diz assim, ele tem uma frase que ele diz assim: a santificação final não será alcançada nesta vida. Por mais que tenha progredido na santificação, o crente não atingirá a plenitude desse processo antes de o próprio Deus completá-lo, mediante a glorificação do corpo. Amém. Ela não estará completa, irmãos. Agora eu vou te falar. A santificação não vai estar completa mesmo, só quando Jesus voltar, então tá tudo bem. Ei, ela precisa ser mantida, viu? O processo precisa ser mantido, porque o primeiro texto que nós vemos é: sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não é porque a nossa santificação não vai ser completada aqui enquanto estivermos na terra que a gente vai deixar de andar em santidade não, viu? Não, Deus já sabe que a santificação vai ser completada quando chegar na glória. E aqui, enquanto você não chegou à glória, você vai andar de qualquer jeito? Não. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Então vamos lá. Aleluia. Filipenses capítulo 3, falei, verso 12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Aquele texto que eu falei, lembra? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. O apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo que nós conhecemos, um homem usado por Deus, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, ele diz: ei, não conquistei aquilo que eu preciso, eu não obtive a perfeição. Aí ele diz: prossigo para conquistar. Prossigo, diga comigo, prosseguir, avançar, cada dia mais crescer. Cada dia mais crescer, cada dia mais melhor. A santificação final é a glorificação do corpo. Lá no dia do arrebatamento, quando nós receberemos corpos incorruptíveis, corpos eternos, imortais, semelhantes ao de Cristo. Aleluia. Semelhantes ao corpo de Cristo. Vai ser a consumação da nossa santificação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, aleluia, verso 23. Nós estamos falando da santificação definitiva ou final, amém? Romanos 8, 23 diz: e não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos, não só ela quem? Não só a criação, amém? Se você ler esse texto, esse capítulo de
Romanos, ele estava um pouco antes, ele falava sobre a criação, e ele diz, não só ela, não só a criação, mas nós também, nós mesmos, também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, tem dia que é cansativo, você quer, pelo amor de Deus, a vontade de errar, a vontade de pecar, a tendência de pecar, e a gente tem que ficar lutando contra isso. E aí é o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós mesmos gememos, nós mesmos em nosso espírito, nós desejamos a redenção desse corpo, para ele querer parar de fazer presepada, para ele parar de querer errar, para ele parar de querer colocar a gente em cada enrascada. É isso que ele está falando, nós também gememos, desejamos, almejamos chegar a esse dia da redenção do nosso corpo. A santificação completada, a santificação final, definitiva. Prego batido, ponta virada. Está resolvido. Amém? É um desejo do nosso coração, é sim uma luta, é sim um desejo do nosso espírito alcançar essa santificação definitiva, para não ter que ficar brigando com os seus pensamentos. Sai pensamento, misericórdia. Quer nem pensar nisso. Que eu vou lá, eu vou resolver. Agora vou girar a baiana, vou rodar a baiana, eu vou chegar botando. Calma. A gente tem que lutar contra isso. Calma, segura. Mas vai chegar o dia, irmãos, que você vai estar pleno no Senhor. Que você terá o seu corpo transformado, a redenção desse seu corpo. Glorificado no Senhor. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Oh, aleluia! Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Oh, aleluia! Finalização, a santificação final, o nosso corpo transformado. O nosso corpo transformado para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Aquele corpo que ele recebeu quando subiu às alturas. Aquele corpo que ele recebeu quando foi glorificado. Quando ele morreu, mas ressuscitou, esse corpo também nós receberemos. Essa é a santificação definitiva. Aí, meu irmão, nem que você queira, você não vai pecar. Porque nem querer pecar você vai. Nem poder pecar você vai, porque terá um corpo transformado, definitivamente transformado e restaurado, um ambiente de glória, um aspecto de glória. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Acorda crente, aleluia. É o crente ali que está dormindo. Sabe, irmãos, nós precisamos atentar para essa palavra e entender que estamos caminhando nesse processo de santificação, sabendo que nós já vemos lá na frente uma vida com Cristo, uma vida nele, definitivamente andando em santidade, vivendo em santidade, mas até que cheguemos lá, temos que ter um entendimento como Paulo, não que eu julgue ter alcançado, não que eu julgue ter sido aperfeiçoado, mas vamos trabalhar dia a dia, glória em glória, de vitória em vitória, irmãos. Precisamos entender, o processo da santificação precisa acontecer para que a gente chegue a essa santificação final. Eu vou finalizar esse texto, essas palavras em 1 Coríntios, o texto de 1 Coríntios no capítulo 15. Aleluia. É um texto, irmãos, para você depois pegar na sua casa, ler, meditar nessa palavra. Meditar, para que isso te gere esperança, expectativa, alegria no seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará,
os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós, ele está falando aqui de nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Aleluia, aleluia. Uma grande expectativa precisa estar em nosso coração. Uma grande expectativa de estarmos face a face com o Senhor. Uma grande expectativa de vermos o nosso Rei Jesus face a face. Termos o nosso corpo transformado. Termos o nosso corpo purificado. Andarmos, vivermos a eternidade santos, gloriosos como Cristo Jesus. Porque aqui nós andamos em uma vida de santidade, em um processo de santificação. Lavados pela palavra, lavados pela palavra, lavados pela palavra, amando essa palavra, e estaremos face a face com o Senhor, com o corpo glorificado. Aleluia! Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa expectativa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, santidade, aleluia. Diga comigo: eu creio na santificação. Você pode ficar de pé, aleluia, glória a Deus, glórias a Jesus, aleluia, aleluia. Diga comigo: creio nas doutrinas da santificação, e viverei uma vida progressiva, em santidade, em rendição ao Senhor, me lavando pela palavra, até o dia que será definitivo, no meu encontro com o meu Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Pai, te damos graças. Bendizemos ao Senhor, te adoramos, te damos graças pela tua palavra. Ei, Pai, a tua palavra nos lava, a tua palavra nos lava, a tua palavra nos lava, nos purifica, nos santifica. Te damos graças porque estamos crescendo, te damos graças porque estamos aprendendo. Doce Espírito, tu és o nosso amigo, tu és o nosso ajudador, e nós contamos com o Senhor nesse processo. Nós dependemos do Senhor, doce Espírito, nesse processo, para sermos melhores, para sermos melhores, para sermos melhores, andando em santidade. Nos rendemos ao Senhor, doce Espírito, nos ajuda, nos fortalece, nos levanta, nos sustenta, Santo Espírito de Deus, para que possamos encontrar o nosso Rei, para encontrar o nosso Redentor, face a face, e possamos estar com Ele na eternidade, santos e incorruptíveis, transformados como o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos capacitou em Ti a andarmos em uma vida de santidade, andarmos longe do pecado, servindo, adorando ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, nós te adoramos, te exaltamos, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, amém, amém.